Oi para você que está chegando nesse vídeo. O papo hoje é sobre tempo e sobre o quanto você pode estar não conseguindo o que você quer porque você bloqueia seus resultados criando um tempo psicológico na sua cabeça. Isso é um cachorro latindo, é o meu cachorro. Como o vídeo não tem edição, vamos sem edição mesmo. Gente, eu vou trazer para vocês uma experiência da minha vida onde eu descobri que quando eu me foco no tempo psicológico, que é diferente do meu tempo cronológico, para o que eu sonho, para o que eu quero da minha vida, eu simplesmente me perco nos meus resultados. Isso é uma verdade dura de engolir. Sabe daquelas coisas que você engole quadrado? Pois é. Como que isso funciona? A gente sonha muito, a gente quer muito, a gente deseja muito e a gente coloca expectativas altas, a gente tem ideia sobre o que a gente quer. E acaba fazendo disso a sua perspectiva de vida. O lugar onde vai te fazer feliz, a sua constância, a sua sensação de plenitude é sempre um lugar fora do momento presente. Isso é muito comum de acontecer quando a gente começa uma jornada de estabelecer metas, de visualizar objetivos, e a gente se perde no meio disso. A ideia desse vídeo é te fazer entender o quanto soltar, o quanto estar presente pode trazer para a sua vida os resultados que você tanto sonha. Existem dois tipos de tempo. Existe o tempo cronológico do relógio, que é aquele que a gente agenda as nossas coisas, que a gente programa a nossa vida, que a gente estabelece o que a gente tem que fazer, né? Olha para o ontem, olha para amanhã e não tem nenhum problema nisso. E existe o tempo psicológico. O tempo psicológico somos nós que criamos, e o perigo mora aí. Quando eu crio esse tempo psicológico e vivo só no futuro que eu espero ter, e não no meu momento presente. O que acontece com isso? Vem uma sensação de vazio, de incompletude e de infelicidade tremenda para a minha vida. E isso me traz frustração, medo, ansiedade, criando mais frustração, medo, ansiedade. E fazendo com que cada vez mais essa realidade sonhada, isso que eu coloquei para minha vida, fique difícil de alcançar. Para a gente entender um pouquinho de como isso funciona e de como eu posso trazer o tempo a meu favor, né? O momento de presença, o estado de presença e as minhas ações ao meu favor, eu vou te explicar como que o tempo psicológico ele é criado. O tempo psicológico, ele é basicamente o intervalo entre a ação e a ideia. Ele está nesse intervalo aqui, entre a ação e a ideia. Eu tenho o tempo. Por que isso, gente? Quando eu coloco uma ideia para o futuro e digo que eu preciso de agir para que essa ideia aconteça, e me coloco dentro dessa ideia, eu crio um tempo psicológico. Tempo psicológico. E o grande perigo desse tempo psicológico é quando eu simplesmente abro mão da ação para viver na minha ideia. Quando que isso acontece? Quando eu saio do agora, que é o único lugar onde a ação consegue acontecer e onde a ideia vai ter o que precisa para ser realizado. Eu vou explicar isso melhor para você. Quando eu comecei nessa caminhada de estabelecer os meus objetivos, o que acontecia comigo? Eu me projetava para dentro daquela realidade que eu tanto queria e colocava os detalhes e ia para esse lugar onde só lá eu estaria feliz, eu estaria satisfeita, eu estaria plena. É quando você estabelece um objetivo para sua vida e é muito melhor você viver dentro dele do que no seu momento presente. Isso me tira da ação no agora, que é o único lugar que eu posso ter. É quando a gente senta e fica se projetando, mas se esquece de aproveitar o momento presente. Se esquece de que o tempo psicológico criado quando eu saio da minha realidade, ele me tira da realidade, da vida que eu estou fazendo agora. Eu ouvi uma frase que eu sempre cito, talvez você já tenha ouvido eu falar sobre isso, me incomoda muito e ela é muito boa, é um incômodo muito bom, que é: você não cria nada que você quer, você só cria aquilo que você é.
Você cria a partir do seu estado de ser, de como você é naquele momento, como você age naquele momento, e não dentro do que você projeta naquele momento. Então, por que ficar esperando um tempo, uma ideia, um sonho para ser feliz, para se sentir completo? A maioria das pessoas não consegue entender que ter um sonho e você ir em busca disso, viver dentro dele, vai te tirar da vida. Que pode estar colocando você em outros caminhos, em outras oportunidades, e você não consegue perceber porque você está fora do momento onde acontece a ação, do momento presente, onde tudo realmente acontece. Estar presente para a sua vida é estar consciente de que você tem projetos, e isso precisa acontecer dentro de um tempo cronológico, mas de que você não precisa viver dentro dessa ideia. A frustração vem daí, da sensação de incompletude, porque o que acontece quando você vive dentro da ideia e se esquece do agora, que é a ação que você tem, a sensação de estar feliz, o olhar para o que você tem e se sentir pleno e feliz? Você projeta a sua vida para lá e tudo que está fora dessa ideia te frustra. Porque você começa a olhar para a sua realidade e falar: não é aquilo que eu queria, não é o que eu estou colocando para a minha vida de meta, não é a casa que eu quero, não é o trabalho que eu quero. Então, o que eu tenho agora é ruim. O que eu tenho agora me traz insatisfação, me traz frustração. E você começa a criar os seus resultados, a sua ação começa a vir desse estado de incompletude, de falta, de insatisfação. E como eu disse agora há pouco, você não cria a partir do que você quer, você cria a partir do que você é. Então, se você sente frustração, medo, ansiedade em relação a uma ideia, um sonho que você projetou, e a sua realidade está te frustrando, você está vivendo na falta. Você está vivendo numa mentalidade de escassez, de medo, de frustração, e você vai criar a partir disso. É esse o sinal que você envia para tudo que está à sua volta. E por que, que eu digo literalmente que você cria isso? Porque a gente já conversou em outros vídeos até. Os seus pensamentos vão gerar sentimentos, vão gerar emoções que vão te trazer ações e que vão te trazer os resultados no momento presente. Se os seus pensamentos são de frustração, as suas emoções vão ser de frustração. E as suas ações vão ser voltadas para frustração. E os seus resultados vão ser de frustração. Como você vai chegar na ideia do que você quer? Como você vai alcançar o que você quer? Não vai. Não vai, não adianta, porque você não vai conseguir. E eu tô aqui hoje para trazer para você uma coisa que eu gostaria de ter ouvido de forma clara no começo. Porque a gente fica se projetando, a gente fica se colocando, e eu não estou dizendo que isso não é importante. Tenha sim as suas projeções, os seus sonhos, detalhe isso, mas sinta no momento presente a plenitude de ser algo maior, de estar grato com o que está acontecendo com você. Porque assim como qualquer semente que você planta, o resultado do fruto, ele só vem depois. Você precisa de olhar para o que você tem e entender que isso vai alcançar o depois. Mas não viver dentro daquele depois, sabe? A maioria das pessoas vive dentro daquela realidade e quando volta para a vida que tem, se frustra completamente. Cai numa sensação de vazio, de incompletude, que gera esse ciclo que eu falei de frustração, de emoção ruim e de ação ruim e de resultado ruim. Como que a gente resolve isso? Entendendo que o tempo psicológico que eu crio para minha vida, esse intervalo que existe, que o tempo psicológico é isso, é o intervalo que existe entre a ação e a minha ideia. Esse tempo psicológico, ele precisa de ser gerenciado pelo meu nível de consciência. Eu preciso de estar consciente de onde eu estou, o que eu sou, o que eu tenho e sim, onde eu pretendo chegar com o meu objetivo. Não vivendo em frustração por não estar vivendo o meu objetivo agora. Porque o que você vive agora é exatamente o que você precisa de viver. Não se engane. É o resultado que você merece viver. Isso machuca pra caramba.
quando a gente ouve isso, você está exatamente onde você merece estar, pelo resultado que você tem plantado, isso incomoda as pessoas. Por que essa verdade incomoda? Porque você vive numa projeção, porque você vive em uma ideia. E tudo que está fora dessa ideia te traz frustração, te traz medo, te traz ansiedade, que cria mais medo, que cria mais ansiedade, que cria mais ingratidão para sua vida. É isso que você está criando, por isso você merece o que você está tendo. Você está criando aquilo que você tem o tempo todo. Então, estar presente para isso é entender que eu não sou o meu pensamento, eu não sou o meu tempo psicológico, eu não sou aquela ideia. Eu sou o agora, eu sou a ação que acontece agora. Cada coisa que você vive na sua vida, os seus resultados, o seu trabalho, tudo isso pode mudar completamente dependendo da percepção que você coloca para dentro disso. Se você é uma pessoa que percebe de um jeito ruim, vai ser ruim. A forma com que eu percebo é diferente da sua e cada mundo, cada realidade, ela é única, individual. Individual por quê? Porque ela é amarrada na sua percepção. Percepção do quê? Da sua visão que você tem dentro do seu tempo psicológico. Qual é a ideia que você está criando para você e vivendo dentro dela, criando um tempo psicológico para ela e deixando de viver a sua vida, deixando de olhar para os seus resultados. Enquanto a gente não encara isso de frente, encara que o estado de ser é o que cria a sua realidade, você não consegue mudar nada na sua vida. Não se engane. É um bom momento para eu pedir para você curtir o vídeo aqui e já me seguir, encaminhar esse vídeo para alguém que precise dessa mensagem hoje. Então, esse vídeo mais curtinho foi para você entender um pouquinho dos dois tipos de tempo na nossa vida. O tempo psicológico eu crio, e que a frustração, a sensação de vazio, a incompletude da minha vida está em eu viver dentro da ideia e me esquecer do agora, da ação que eu preciso de fazer. Eu crio a partir disso, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas ações vêm a partir do momento presente. Quando eu começo a separar minha consciência da minha mente, dos meus pensamentos e entender por que eu estou me sentindo tão frustrada? Por que a minha realidade está me frustrando? Por que eu estou me deslocando para algo que eu ainda não trouxe para a minha vida, querendo criar isso, mas a partir de frustração? Olha para os seus resultados e olha para a sua vida de frente. Se você está exatamente onde você merece, o que você está merecendo com o pensamento, com o sentimento, com o estado de ser que você tem hoje? Se isso não te satisfaz, eu te convido a fazer um exercício. Eu te convido a olhar para a sua vida com outra percepção. Olhar para a sua vida como ela realmente é, nada sendo por acaso, tudo sendo criado por você, porque está sendo criado por você sim, de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Usar os 5% que você tem, que a gente só usa 5% do nosso tempo de forma consciente, alargando esse espaço, todo o restante que é subconsciente, quando eu consigo alargar os meus espaços de consciência, eu consigo observar o que está comandando os meus resultados e eu não estou percebendo a frustração, o sentimento de não ter alcançado ainda, do que o outro alcançou que eu não alcancei e eu estou me sentindo frustrado por conta disso. Então, para pensar nisso hoje. Esse vídeo é para você refletir sobre isso e para entender um pouquinho do tempo psicológico. Comenta aqui para mim se isso fez sentido para você e a gente bate um papo no próximo vídeo, que esse assunto ainda se estende. A minha ideia aqui é te levar junto comigo em reflexões mais profundas. Até mais!